Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui hoje para mais um breve comentário sobre a lição deste domingo, que trará um tema muito importante, né? Estamos entrando agora para uma outra fase dos nossos estudos. A primeira fase, conforme está descrito em nossa lição primeira, o nosso pastor, ele falou que trataria apenas da primeira e da terceira parte do livro, né, dos capítulos 33 em diante, né? A primeira, a divisão do livro feita pelo nosso comentarista, ela iria do capítulo 1 ao 24, uma segunda capítulo 25 ao versículo 32, que não será abordada nesse trimestre, e a terceira parte dos capítulos 33 em diante, no caso até o 48. E hoje estamos dando início a essa terceira parte da lição bíblica da escola dominical. A lição que fala sobre o profeta Ezequiel e os seus dias, ele nos traz em sua capa a justiça divina e a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Irmãos, a lição deste domingo vai falar sobre o bom pastor e os pastores infiéis, né? Aquilo que Deus falou com Ezequiel está registrado no capítulo 34, versículos do 1 ao versículo 12. O texto áureo desta lição deste domingo fala sobre João 10, versículo 11, muito conhecido, que diz: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Jesus falando isso aos seus discípulos. Eu achei muito interessante a verdade prática que diz: as Escrituras revelam Deus como um pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo, e também remove os maus pastores, não é? Então, na lição deste domingo, dentre os objetivos da lição, que são 3 objetivos da lição, o primeiro é identificar o rebanho nas Escrituras, não é? E o autor, ele traz aqui Números, capítulo 27, versículo 17, um texto falando, representando, tipificando Israel como um rebanho. Vale reforçar, salientar que na lição de hoje, irmãos, nós estaremos falando de pastores, dos maus pastores, pois a lição ele vai trabalhar, conforme está escrito na introdução, não vai dar para abordar todas as variáveis, né, que estão ali apresentadas no contexto do capítulo 34. Então o escritor, nosso pastor Ezequiel Soares, fala que por limite de espaço apresentará a lição e ela se restringirá apenas aos pastores infiéis e ao bom pastor, né? Então, esses pastores infiéis, a qual está apresentado o capítulo 34 do profeta Ezequiel, não é a mesma expressão ou não é o mesmo contexto do que você vê lá na carta aos Efésios, capítulo 4, e versículo 11, aonde ali está falando sobre o dom de pastor, né? Então esse texto a qual está sendo apresentado na lição deste domingo, ele vai canalizar esforços para que você entenda as falhas, né? As situações que levaram Deus, através do profeta, indicar que os pastores de sua época, eles estavam prevaricando, né, para com as suas responsabilidades e os seus compromissos. E vale a pena a gente observar que esse capítulo 34, irmão, mais uma vez reforçando, ele está dirigido, dentre seus textos apresentados em suas linhas e alíneas,
está apresentando a condição espiritual, por assim dizer, e porque não se viu, daqueles da sua época, não é? Nós precisamos ter cuidado para que essa interpretação forçadamente não seja justificada como se fosse literal hoje, né? Hoje, se você for observar, a expressão usada para pastor na carta aos Efésios não é a mesma que foi usada pelo profeta Ezequiel. Então, na qualidade de dom de pastor, como Paulo escrevendo aos Efésios fala que daria uns para evangelista, outros para pastores e doutores, né? Não é esta mesma expressão que está apresentada neste contexto velho testamentário do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel, perdão. E neste contexto, o nosso pastor e escritor Ezequiel Soares, ele nos dá como objetivo identificar este rebanho, descobrir os pastores infiéis de Israel e refletir sobre o bom pastor. Eu queria reforçar mais uma vez apenas o nosso pensamento aqui, nosso entendimento sobre essas questões dos maus pastores de Israel, não é? Se você for observar, irmãos, um profeta contemporâneo do profeta Ezequiel foi o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias, o profeta Isaías, ele fala sobre o pacto que Deus tinha, não é, com o povo de Israel. E Deus, irmãos, ele não desvia dos seus projetos, dos seus propósitos. Deus, ele não sai dessa referência, né? Deus, ele, uma vez que ele firma um pacto com o povo, ele não declina daquilo, né, no tocante a mudar o seu projeto. O povo, nós, por assim dizer, é quem se desviamos do alvo, mas Deus permanece, pois ele é imutável, ele não vai mudar porque o homem está assim ou está assado. Não, o homem, ele desvia-se do alvo e em se desviar ele se afasta, mas Deus permanece o mesmo. Por que não dizer que Deus, ele poderia ter escolhido outras nações, né? A gente sabe que na constituição do povo de Israel, que nós conhecemos, muito antes dele já existiam nações. Por que Deus não escolheu, né? Deus, ele chamou Abrão ainda por seu nome, e dele, né, constituiu uma nação. Conhecemos muito bem a história, aonde, saltando no tempo, claro, você já vê Jacó com seus filhos descendo em direção, subindo em direção, indo ao Egito para ali se abrigar, pois José estava ali como governador e eles ficaram ali, e ali Deus fez multiplicar o povo que ele constituiria como sua nação, que posterior, você vai ver logo na saída do Egito, Deus chamou ele para que eles fossem reino sacerdotal e povo santo, né? Então a gente vê, irmãos, Deus constituindo uma nação, vamos dizer assim, do zero. Deus fez um pacto. E o que é pacto? O dicionário Priberan, ele fala que é um ajuste, uma convenção, um acordo, um tratado. E Deus, ele pega este conceito, vamos dizer assim, e convida aquele povo para esta unidade, né, de pensamento, de direção, de propósito, pois o projeto estava nas mãos do Senhor, né, e ele estava executando. Então, irmãos, Deus, ele convida o povo e o povo diz aceitar. O povo diz aceitar. E ao chegarem, né, ao deserto, ao Sinai, Deus, ele começa a pôr em prática aquilo. E você começa a se perguntar, mas poxa, será que Deus não poderia fazer isso para com outros? Sim, mas Deus quis começar do zero.
E ainda lá, Deus quase faz novamente isso, quando Deus ainda suscita a Moisés e diz, olha, eu vou destruir todos e vou trazer uma nova geração a partir de ti. O projeto continuaria, Deus não deixaria de fazer o seu projeto porque o povo estava em pecado ou declinando daquilo que há um pouco tempo antes, não quero citar aqui cronologia, tinha dito que aceitaria. Não, Deus não ia parar, Deus ia fazer, aí a coisa aconteceria, né? Mas Moisés intercede pelo povo. Então, irmãos, você vê que Deus ele cria esse povo, porque para que ele tenha esta nação, a nação precisa ter povo, Deus assim proveu no Egito, nação precisa ter liderança, Deus proveu Moisés, nação precisa ter terra, Deus prometeu a terra e deu a terra ao povo, e nação precisa ter lei. Então, o povo tinha a lei constituída por Deus através de Moisés, né? Então você vê que Deus ele reuniu e ele construiu toda a infraestrutura que o povo precisava para que eles tivessem a sua nação, para que eles fossem uma nação santa, um reino sacerdotal. E nesta nação, irmãos, Deus ele era o Senhor da nação. Era uma nação diferente de todas as demais daquela realidade da sua época, era uma nação teocrática, não é? Era uma nação onde Deus ele era o rei, ele era o Senhor da nação, né? E como era perfeito, né? Quando o povo precisava, o dono de todas as coisas os atendia. Ah, Deus faltou água, fala a rocha dava água. Ah, Senhor, faltou comida, manda codornizes. Ah, faltou, Senhor, o alimento, o pão, manda o maná. Deus ele poderia fazer tudo e fez para que aquela nação, cada dia que se passasse, ela se alinhasse e se visse cada vez mais diante da presença do Senhor, adorando a Ele, vivendo para Ele, em função de Deus, um Deus que cuidava, né, da nação. E para isso, irmão, Deus levantou Moisés, por exemplo, foi constituído como um pastor. Porque esse pastor, a qual está escrito no livro de Ezequiel, no livro de Jeremias, a gente vai citar aqui alguns exemplos, ele estava inscrito e ele tinha o sentido de um pastor na qualidade de protetor do povo. Protetor do povo. Porque pastor, irmãos, para eles, para o povo de Israel, vamos dizer assim, uma nação que tinha o pastorio, não é? A vida da pecuária, do caprino, era comum de se entender, não é? Então Deus ele usa essa referência. As pessoas precisavam entender, porque o pastor, irmãos, de ovelha, ele não é uma situação assim que muitas vezes a gente imagina ser tão bonita e tão fácil. Não, é difícil, é uma situação difícil. Lembra Davi também, um grande pastor que a Bíblia registra, e ele, no Salmo 23, ele aponta o Senhor como o seu pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele sabia das dificuldades que as suas ovelhas passavam, né? Eu li um livro onde falava, fazendo aqui um comentário, né, agregando essa informação, aonde eu confesso, irmãos, eu li, eu não consegui achar esse livro aqui, está em algum lugar aqui do meu material, mas eu li aonde ele falava sobre um pastor, o qual ele, para ter uma melhor produtividade em seu rebanho, para alcançar melhores resultados, vamos dizer assim, com seus rebanhos, com seus animais, ele foi estudar sobre eles, né? E nesse momento ele começa a descobrir que a ovelha por si, eu vou usar algumas expressões, claro, não sou técnico na área, ela não tinha uma boa visão, não enxergava tão bem. Trazendo para a gente, vamos dizer, como se fosse míope, não é? Deficiência na sua visão. Então, ele começou a entender algumas respostas que as ovelhas davam diante de alguns cenários, algumas situações que elas passavam. E essa deficiência visual
por muitas vezes, ela poderia ver um abismo e interpretar que ele estava distante dela, ou ao contrário, um abismo distante e ela pensar que ele estivesse muito próximo dela. E qual o reflexo disso? Se ela pensa que um abismo longe está próximo, ela pode ir até mais próximo e sofrer um acidente. E se ela pensar que o que está próximo, na realidade, está longe, ela pode travar ali e não ir para lugar nenhum. Então, são resultados, vamos dizer assim, da deficiência que o caprino tinha e que resultava no dia a dia daquele rebanho. Então, irmãos, isso é uma prática muito interessante conhecer dessas informações, porque quando Jesus, escrito em João 10, ele cita o seu povo como ovelha. Eu sou bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, né? Então a gente vê a deficiência que a gente precisa, né, entender para que a gente venha suprir essas variáveis que são pertinentes vamos dizer assim, ao dia a dia daquele que está conduzindo, não é? E no livro de Ezequiel, no capítulo 34, está exatamente apresentando aquilo que os pastores, sejam eles autoridades civis ou religiosas, eram para ter e não tinham. E por não terem, eles se colocavam na condição de um pastor péssimo, né? De um pastor que não cumpria com as suas obrigações diante do seu rebanho. Então, como se a pessoa não tem, ou está escrito aqui no versículo 2, se a pessoa não tem essa intimidade, como a pessoa conduzirá? Como apacentará? E ele fala no final do versículo 2, eles não apacentarão os pastores as ovelhas. Não apacentarão os pastores as ovelhas. Eles não fizeram. Porque eles negligenciaram, né? Então, quando você vai ver o livro de Jeremias, no capítulo 2, versículos 7 e 8, eu vou ler para você, diz assim, e eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizestes uma abominação. Os sacerdotes, versículo 8, e os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam, e os pastores, ou seja, as suas lideranças respectivas, prevaricavam contra mim. E os profetas profetizavam por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Então, irmão, quando você vê o prevaricar, essa expressão é o mesmo, conceitualmente falando, é trair. É interesse ou má fé. Trair por interesse ou por má fé. Os deveres de um cargo, de um ministério, abusar do exercício de um cargo. Um funcionário público que deixa de cumprir as suas obrigações, por exemplo, que está sobre a responsabilidade dele na qualidade de funcionário público, seja ele qual for a função que ele está desempenhando, ele está prevaricando. Ou seja, eu não sendo funcionário público, eu posso até cometer um agravo. E eu vou ser alcançado com outra responsabilidade. Mas esta expressão, que é um crime, segundo as leis brasileiras, prevaricar, ela está muito associada a quem tem uma função pública. É de sua competência fazer. E por má fé ou por interesse próprio seu, você não cumpriu, você está prevaricando. E Deus falou, olha, os pastores, eles prevaricaram contra mim, era a responsabilidade deles, era a competência deles. Então, irmãos, os pastores infiéis,
Eles não cometeram um erro por dizer assim, eu não sabia. Não, eles foram infiéis. Eles tinham competência para cumprir as suas obrigações, mas eles escolheram não cumprir, né? Então aqui a gente precisa entender quando o profeta usa essa expressão no capítulo 34, está vinculada a essa irresponsabilidade para com os, os pastores de Israel. Na nossa lição, no tópico primeiro, quando fala sobre o rebanho, quando fala sobre a natureza, comparando aqui as ovelhas, ele diz: as ovelhas não cuidam de si mesmas. Elas são incapazes disso. Quem trabalha com caprino sabe muito bem dessa verdade. A atenção quanto a essas ovelhas, quanto a esses animais, ela deve ser contínua, diária, seja ela dia, seja ela noite. Né? Então, irmãos, tem essa verdade. E estes homens, ou aqueles homens, perdão, eles cometeram esses agravos. E você vai dizer, como exemplo, como é que a gente pode ver? É só você ver o livro dos profetas, maiores, menores. Onde você vê os tantos momentos onde os profetas de Deus chamaram a atenção dos reis de Israel para com os agravos que eles estavam fazendo diante de Deus. No item 2 da nossa lição, quando fala sobre os pastores infiéis, ele fala sobre as funções primordiais de um pastor: alimentar, guiar e proteger o rebanho. Papel: alimentar, guiar e proteger o rebanho. E não adianta a pessoa dizer, não, mas eu alimento, eu não deixo faltar nada. Está tudo bem. Não, não está tudo bem. O conduzir, o guiar, o proteger também é competência sua. Diz o profeta aqui no capítulo 34, não adianta você ter dito, o meu reino foi próspero, mas eu conduzi pelo mau caminho. O meu reino foi próspero e eu conduzi, mas tantas elas foram laceradas porque você simplesmente negligenciou a sua responsabilidade de proteger. Lembra de Davi? Pastor de ovelhas, ainda um adolescente, um jovem, mas quando ele estava com seu rebanho, o leão e o urso tentaram contra elas. E o que foi que ele fez? Lutou contra. Ele protegeu. Porque a ovelha por si só, ela não conseguiria subsistir diante desses animais, que eram predadores. Então, irmãos, o pastor, quando o profeta, no capítulo 34, ele aponta como infiel, capítulo 34 de Ezequiel, não foi por causa disso ou daquilo, era suas competências que foram necessariamente negligenciadas e não realizadas. Alimentar, guiar e proteger. Porque esse texto, a qual está escrito até em Jeremias também, o significado da palavra, originalmente falando, era aquele protetor, o pastor que protegia o povo, ou o seu rebanho, vamos dizer assim. Então, eles cometeram agravo, e quando eu vejo o texto que está no item 2 aqui, na parte 2 do item 2, que são os governantes, o que os governantes faziam? Você vai ver, dizer que eles comiam da gordura, vestiam a lã e degolavam o cevado. Eu lembro muito bem dos filhos de Eli, não é? Na qualidade de sacerdote ali também, que não tinham reverência nenhuma pelo que era santo. E uma coisa, irmãos, é como um elo de corrente, interligada à outra. Não tem como a pessoa ser
irreverente, mas ser obediente. Não tem como a pessoa ser reverente às coisas do Senhor, ter respeito às diretrizes, às ordens, ao chamado, e a pessoa ser negligente. São antagônicos. Não tem como. Então, quando o sacerdote, os filhos de Eli, que era o sumo sacerdote em sua época, eles não tinham um pingo, vamos dizer assim, usando a expressão bem popular, de reverência às coisas de Deus, eles estavam negligenciando a competência, eles prevaricaram. E o que o autor ele fala, e o que eles faziam? Né? No subtópico 3 do item 2, as ovelhas fracas, olha só, fracas, doentes, quebradas, desgarradas e perdidas. De novo, fracas, doentes, quebradas, desgarradas e perdidas. Precisam de cuidados especiais. Mas a realidade era diferente. Aí ele diz: as fracas não fortaleceste, as doentes não curaste, as quebradas não ligaste, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida você não foi buscar. Tudo isso, irmãos, contribuiu literalmente para que Deus o chancelasse. Estou falando para aqueles da época, a pastores infiéis. Com a nossa lição está falando, ela aponta para aqueles dias. Mas vamos cuidar também dos nossos dias, para que nós, em nosso tempo, não venhamos a receber uma chancela de infiel. Lembrando, claro, que este capítulo 34 não se refere a pastores eclesiásticos. O dom de pastor está registrado em Efésios, capítulo 4, versículo 11, que não é a mesma expressão do capítulo 34 de Ezequiel. Vamos aprender cada vez mais, ouvir um pouco mais a palavra de Deus, se debruçar sobre ela, porque cada ponto desse, irmãos, ele é essencial para a nossa vida com Deus. Jesus ele está voltando para arrebatar o seu povo. E nós precisamos estar inteirados, preparados, para que ao chegar desse dia, nós possamos fazer parte daqueles que estarão subindo para a glória. Em nome de Jesus, que Deus continue abençoando e fortalecendo a sua vida. Assim, eu desde já agradeço a você que está acompanhando a este canal. Continue orando por nós para que Deus continue nos fortalecendo, abençoando. E se encontraremos na Escola Bíblica Dominical deste domingo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.